Muito bom dia, queridos. Que luta hoje, viu, para entrar aqui. Mas tudo deu certo, graças a Deus. E há um plano de Deus para esta manhã aqui de quarta-feira, onde estaremos juntos e tanto Ele vai falar conosco. Como você está? Tudo bem? As lutas estão aí, né? Para mim também. Não tá nada fácil. Mas nós sabemos que quando a luta aperta e nós estamos no centro da vontade de Deus, então a vitória é muito grande e é certa em nome de Jesus. Paz e luz para você. Este é o nosso encontro de fé, amor e esperança que temos todas as terças, quartas e quintas aqui ao vivo pelo Facebook, na página do meu pai, missionária Adelina de Carvalho, nosso apóstolo. Eu sou a apóstola Sol. E eu estou aqui para, junto com você, me alimentar daquilo que o Pai Celestial vai nos dar. Nós gostamos de chamar de pão nosso de cada dia, porque assim nós o pedimos na oração do Pai Nosso, não é mesmo? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, que é o reino dos céus que nos vem pela revelação. E seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Então este é o pão nosso de cada dia que o nosso Pai Celestial nos dá todas as manhãs aqui ao vivo pelo Facebook. De segunda a sábado, 11 da manhã, tem live especial aqui, de uma forma preparada com muito carinho e com muita profundidade nas meditações, revelações do Espírito dentro das Sagradas Escrituras para ser um alimento forte para o teu Espírito. Amém? Seja muito bem-vindo, agradeço por me receber aí onde você está e quero pedir que desde já você compartilhe a nossa live. Tem muita gente precisando ser ajudada, tem muita gente que vai receber uma resposta de Deus hoje, aqui através dessa live e através do seu compartilhamento. Muitas pessoas serão alcançadas na sua rede de amigos. Tem muita gente sofrendo, não é mesmo? Então, muito mais maravilhoso é dar do que receber. Muito mais maravilhoso é ser um instrumento abençoador do que ser abençoado, sabia? Então, faça isso. Compartilhe esta live para que muitas pessoas recebam esta revelação que está muito especial nesta manhã. Hoje, eu vou fazer algo muito especial com esta garrafa e com esta tacinha aqui, tá vendo? Ai, meu Deus, eu botei o nome da garrafa pra frente, não é importante, mas é só pra ilustrar aqui, ó. Uma água e uma taça. Que nós vamos aprender com isso? Daqui a pouquinho você vai ver e vai ficar muito impactado pelo que o Espírito de Deus vai falar com você nesta manhã, tá bom? Gente, nós tivemos a oração dessa madrugada, algo muito especial, que o Espírito, no meio da reflexão, usou o nosso apóstolo para revelar uma mulher que está passando por uma luta muito grande na vida dela, e ele viu esta mulher no meio da reflexão. O Espírito de Deus nos revelou esta mulher carregando uma cruz muito pesada, subindo um morro, ou seja, um sofrimento que só vai aumentando. Uma cruz que só vai ficando mais pesada, mais difícil e algo terrível acontecendo, causando tantos sofrimentos na vida dessa mulher. Essa mulher que foi revelada, o Espírito de Deus respondeu o clamor dela, viu o sofrimento dela e está atendendo ela. E ela ouviu a oração da madrugada e vai estar no santuário sexta-feira para receber a água da fonte de Gideão. A minha água está aqui, ó. Eu recebi já na primeira sexta-feira. Você vai receber, é a terceira entrega da água da fonte de Gideão nos santuários em todo o Brasil e a última destes tempos, né? Não vamos entregar de novo, por enquanto. Então, é a terceira entrega da água para aquelas pessoas que ainda não receberam. Gratuitamente, você não vai pagar nada por isso. Mas você vai receber a água da fonte de Gideão, sexta-feira agora, vai começar a sua corrente e vai tomar a Santa Ceia no domingo. Porque é um período de muitos ataques, de muita tentação, é um período muito terrível que nós estamos passando, que é o período da Quaresma.
Para nós que estamos no jejum, a batalha está muito pesada. Imagina para quem não está no jejum. Então, se você ainda não está no jejum da quaresma, o jejum apostólico de 40 dias, de 40 noites e 40 madrugadas de clamor, eu quero que você entre hoje. Daqui a pouco eu vou fazer uma oração em seu favor e você vai poder entrar no jejum conosco. Vai escolher 3 ou mais alimentos que você goste muito de comer para não os comer até o dia 30 de março, dia da Sexta-feira da Paixão, onde estaremos no Monte Manaim, entregando o nosso jejum, deixando a nossa cruz na Gruta dos Milagres. Muito forte. Você também vai receber nesta sexta-feira, além da água da fonte de Deus, que é força para você, você vai receber a cruz que representa o seu sofrimento para ser deixada lá na Gruta dos Milagres no Monte Manaim. Graças a Deus. Gente, até todo mundo chegar aqui, eu sei que leva um tempinho, e eu quero compartilhar uma coisa com vocês interessante. Eu gosto muito de falar sobre criação de filhos, relacionamentos com os filhos, com o marido, com a esposa, com o pai, com a mãe, com os irmãos, com a família. Porque eu creio que a família é instituída por Deus, por sagrada. Eu, como apóstola, tenho a minha família no ministério como uma mãe espiritual da igreja. Mesmo sendo tão nova como sou, eu sou a segunda glória, sou uma aluna do apostolado, porque meu pai tem mais de 40 anos no apostolado, exercendo esse ministério de batalha espiritual. E eu tenho essa herança dele e também essa incumbência do Espírito. Tenho 5 irmãos, dos 5 irmãos eu sou a única que é escolhida para a sequência do apostolado do nosso Abraão, do nosso apóstolo, que é o meu pai. Dessa geração, né? As próximas gerações virão com muitos apóstolos. Olha o tamanho do mundo que precisa ser levado ao reino dos céus. Um só não dá conta. Mas Deus, ele tem os seus tempos, ele tem o propósito dele para todas as coisas. E Deus tem pressa porque nós estamos vivendo no tempo do fim, que é o tempo que antecede o final dos tempos, que é a vinda de Cristo, que vai vir para fazer descer a nova Jerusalém, para buscar a sua noiva, não é verdade? Então, uma coisa muito importante que eu gosto aqui no nosso encontro é a oportunidade que eu tenho de compartilhar com vocês experiências que tenho vivido como mãe, como filha, como esposa. E isso é tão importante porque aumenta muito a nossa qualidade de vida e a nossa sabedoria. A sabedoria, ela vem do conhecimento e da unção do Espírito de Deus para você conseguir aplicar na sua vida aquilo que você está vindo a conhecer. Não é só aprender de ouvir, mas ser transformado pelo renovo da sua mente, não é? O que aconteceu comigo anteontem? Eu comprei uns porta-retratos. Você lembra que eu contei aqui que a geladeira da minha casa é toda brega, toda cheia de perequetê, com um monte de coisa, tudo que é imã a gente coloca lá. E a gente não está importando muito se vai ficar bonito, a gente está importando muito em ser feliz. E a gente gosta muito dessas coisas, a gente é muito alegre. E eu casei com o Bispo Rodrigo e ele é o rei da alegria. Então você pensa, né? Minha casa é corinho o dia inteiro, é uma festa, a gente dança do nada, parece um bando de louco, mas não tem problema, somos felizes e eu até desafio você a ser assim também no seu dia. Uma segundona começando, você bota um corinho, vai dançar e vai se alegrar. Porque a alegria é força, ainda mais a do Senhor, que transforma a nossa vida, o nosso dia e faz vermos vitória em tudo. Tudo é possível ao que crê. Então esta alegria, né? O salmista tem algo que ele registra no Salmo 116, se eu não me engano, ou 118, que eu amo de paixão. Que ele diz assim: este é o dia que o Senhor fez. O Senhor fez esse dia. Você está vivo? É uma dádiva, né? Ele te permitiu viver. O poder da vida e da morte pertence a Ele. Então este é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele.
Por mais que esteja luta, por mais que a batalha tá grande, por mais que pareça que a cruz vai te esmagar, eu quero dizer para você que a história da sua vida não terminou. Eu quero dizer para você que eu creio na sua cura, eu creio na sua libertação, eu creio na restauração da sua família, na restauração do seu casamento. Ou eu creio na palavra de Deus, ou eu creio, porque eu não tenho outra escolha. Eu sou um milagre de Deus, era para eu estar morta, era para eu não estar aqui. Ou pior do que a morte, era para eu estar vivendo uma vida infeliz, doente, sofrendo. Mas pelo poder do Altíssimo eu tenho uma vida que testemunha a glória de Deus, e assim Ele quer fazer na sua vida também. Quem conhece a minha história sabe que eu fui curada. Há uns 5 anos atrás eu fui curada de 2 tumores na garganta. Eu fui diagnosticada, sou cantora gospel há mais de 10 anos. Tenho 11 CDs, não é? Acho que 12, né? Agora com o El Shaddai. Agora com o dos corinhos. Tenho 12 CDs na minha carreira. E eu fui diagnosticada com 2 tumores na garganta. E o otorrino me chamou e disse pra mim: olha, eu sinto muito, eu sei que você é cantora, é pregadora, assisto até nas redes sociais as suas palestras, vejo que às vezes você grita, às vezes você puxa tons muito altos nas suas músicas. Nós vamos ter que adequar isso, porque quando você cantar, você vai ter que cantar no tom normal da voz, ou seja, você não vai poder cantar, você vai ficar só falando com melodia, né? Porque cantar mesmo é botar pra fora o dom que Deus deu, não é verdade? E você também vai ter que maneirar nas suas pregações, vai ter que falar baixinho e tal, não vai poder fazer aquelas orações e tal, porque a sua voz vai te limitar pro resto da sua vida. Nós vamos fazer uma biópsia para descobrir se os tumores são malignos ou benignos, e diante disso a gente vê se a gente marca a cirurgia ou se você vai ter que ficar com um fonoaudiólogo te acompanhando pro resto da sua carreira. Imagina, né? Terrível, né? E eu fui curada no Monte Manaim. Numa sexta-feira da Paixão, eu fui curada de 2 tumores na garganta, numa cirurgia espiritual. Tem até aqui na internet, no YouTube, se você quiser depois assistir. Eu acho que pode edificar muito a sua fé. Este milagre que eu recebi no Monte Manaim, numa cirurgia espiritual que eu recebi lá no Monte Manaim. Jeová Rafa, o Deus que cura. Essa cirurgia espiritual acontece no Monte Manaim, especialmente e inigualável dia é na Sexta-feira da Paixão. Porque é na Sexta-feira da Paixão o dia que nós vamos de encontro à cruz de Cristo. O manto vermelho, o manto sagrado desce da cruz. E então passa sobre a nossa cabeça, nós tocamos no manto, deixamos a cruz na Gruta dos Milagres e recebemos o pão e a água, entregamos o nosso jejum, recebemos a cirurgia espiritual, a oração que o apóstolo faz do transplante de órgãos. Tantas pessoas que chegaram lá com rim podre, com fígado, fazendo hemodiálise, com doenças no sangue, leucemia, cânceres, e foram completamente curadas através do transplante de órgãos. Tem órgão que está podre, não tem conserto. E então Jeová Rafa transplanta um órgão novinho dos céus para o seu corpo. É uma experiência que eu não consigo explicar muito, porque é vivendo que você sabe verdadeiramente o poder que há nesta força do Monte Manaim na Sexta-feira da Paixão. Eu recebi isso no meu corpo, na minha vida, na vida do meu filho. Quem lembra do Davizinho? Davi tem 5 anos, ele nasceu com dermatite atópica. Sabe aquela doença que dá umas feridas na pele e nunca saram? Tem pessoas que têm dermatite atópica na perna, na hora que tira a calça, a pele sai junto com a calça. Teve uma moça que foi curada lá em São Paulo, a Vitória. Ela foi curada de dermatite atópica. Ela tinha nas pernas, quando ela descia a calça,
A pele dela saía junto com a calça e ficava na carne viva. Imagina que sofrimento, né? Ela falava que, quando ela conta o testemunho dela, também tem aqui no YouTube, foi curada no Monte Manaim. Ela foi curada nos 7 mergulhos do Monte Manaim. Ela conta que quando ela tirava a calça, ela descamava como cobra, a pele dela, o couro dela saía todinho na perna, na calça, o couro da perna. E ela foi curada no Monte Manaim. O meu filho, Davi, nasceu com dermatite atópica no rosto. Quem lembra do Davizinho, bebê, lembra que ele tinha o rosto cheio de feridas. As bochechinhas dele eram todas feridas. E então, nunca sarava. E a médica falava pra mim, Davi nunca vai poder ir pro sol. É protetor solar até de noite. Remédios, pomadas, ele andava com o rostinho lambrecado. Até o momento que eu falei, eu não aceito isso no corpo do meu filho. Sabe, chega uma hora que o sofrimento te aperta tanto que você precisa ser reacionário na sua fé e dizer, peraí, aqui não, na vida do meu filho não, no corpo do meu filho não, na minha casa não, eu não aceito, e partir para cima. Eu peguei a cruz de sofrimento que estava na vida do meu filho e na minha vida, porque eu acho que mãe, só amor de Deus é maior que o amor de mãe, gente. Eu sou mãe de 2. E às vezes quando meu filho espirra, o meu amor de mãe me faz ser tão apaixonada pelo meu filho ou pela minha filha, que no espirro que um deles dão, eu penso, poxa, por que não sou eu espirrando? Mãe, se pudesse pegar todo o sofrimento que o filho vai viver na vida e puxar para ela, ela puxa, porque ela sofre 2 vezes. Ela sofre como mãe e sofre por querer estar no lugar do filho e evitar que ele sofra, não é mesmo? Quem é mãe sabe do que eu tô falando. Pai, eu posso dizer pelo pai que eu tenho, que é um referencial na minha vida maravilhoso, e pelo esposo que eu tenho, que é o melhor pai que eu poderia escolher para os meus filhos. Que homem bom, que homem maravilhoso. Pai dos meus filhos. Então, meu filho tinha dermatite atópica. E eu e o bispo Rodrigo, nossa, ficamos revoltados com aquilo. Pegamos a cruz, deixamos na gruta, sacrificamos pelo nosso filho. E ele foi completamente curado. Hoje, Davi, na época das férias, nas últimas férias que tiramos em janeiro, ele ficou no sol que o menino tostou de preto, ficou preto, da cor do meu relógio, ó. O menino. Ficou pretíssimo. Por quê? Porque ele é uma criança saudável, foi curado, ele é um milagre de Jesus. Eu acho que a música que mais tem a ver com a Sexta-feira da Paixão é a música do apóstolo que diz, sou um milagre de Jesus. Sou um milagre de Jesus. Estou curado pela cruz. Ele operou e me colocou de pé. Eu acho que quem está sofrendo só tem esperança em Deus, porque sofrimento nenhum Deus coloca na vida de uma pessoa, mas só Ele pode libertar uma pessoa do sofrimento. Quer seja uma enfermidade, quer seja um sofrimento terrível, como uma mãe ver um filho no vício. Meu pai falava na madrugada de anteontem algo que eu fiquei muito impressionada. Meu pai, ele fala umas verdades que contradizem muito a sociedade, que é tão hipócrita, que é tão cruel, não é verdade? Sabe o que ele falou? Que as piadas que têm maior número, tanto na internet como nos lugares, nos círculos de amigos, a piada que tem mais sucesso são as piadas de bêbado. Só que bêbado não é piada. Bêbado não é motivo de piada. Porque quando você olha para a família de um viciado, você vê o sofrimento terrível que vive a família de um viciado. O vício é o domínio das trevas no corpo de uma pessoa. Meu avô, ele era viciado em álcool.
E ele chegava em casa, ele saía do trabalho, quando ele recebia, gastava o dinheiro nos bares, bebia, comprava a comida. A família era muito pobre e ele comprava a comida, o arroz, o feijão, tudo nos saquinhos e colocava na sacola. No meio do caminho ele caía, rolava no chão. E aí quando chegava em casa e abria a sacola, estava misturado o arroz com o feijão, com o açúcar. E ficava impossível de comer. Olha que sofrimento. Meu avô materno, era desse jeito. Minha avó materna, mãe da minha mãe, antes de conhecer o santuário, ela estava entrevada numa cama por causa de obra de macumbaria. Ela estava coberta por uma nuvem de gafanhotos que se alimentavam da sua carne, bebiam seu sangue, e ela apodrecia viva em cima de uma cama. Não podia andar, não podia fazer nada. E você vê essa realidade que eu tive na minha família de sangue, que se repete hoje de uma forma muito mais cruel, porque o vício hoje é muito mais terrível, porque antigamente não tinha a droga que tem hoje, antigamente o vício era o álcool, que era terrível também, é ainda terrível, mas hoje, para agilizar ainda mais o processo de morte, de destruição, o inferno criou a droga. E a pessoa que é viciada em droga, ela é comida por dentro. O espírito maligno, os Exus, existem legiões de espíritos das trevas que fumam a droga, que cheiram a droga, que injetam a droga no corpo da pessoa. Ela tem vontade de parar, ela precisa parar, ela sofre com aquilo, mas não tem força, porque existe uma força maior de trevas que usa o corpo dela para fumar, para beber, para se alimentar do sangue, da carne daquela pessoa que é viciada. E aí, meu pai falava, né? Ele deu um soco na hipocrisia da sociedade, nessa crueldade que é piada de bêbado. E é um despertamento. Eu não sou santa, querido. Eu também já fiz piada de bêbado quando eu era mais nova, até eu ser despertada para a seriedade da vida. A vida não é uma piada, não. A vida é muito séria e você só tem uma. Cada um só tem a chance de viver uma vez. E aí você se acha cheio do Espírito Santo, com compaixão, fazendo piada do outro. Se você fez até hoje, é simples, é só você parar. Ninguém é perfeito. Eu já cometi muitos erros na minha vida por causa do meio. O homem é fruto do meio, não é assim que a gente aprende em biologia no colégio? O homem é fruto do meio. Então, você acostuma com aquilo que a sociedade te impõe, mas nós somos revolucionários porque nós estamos numa passagem aqui na Terra. Somos seres espirituais vivendo uma temporada aqui para que na nossa vida seja manifestada a glória de Deus. E aí, quando você começa a receber esse despertamento do Espírito, a revelação que te faz enxergar, a palavra de Deus diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito desce do alto, vindo do Pai das luzes, onde não há variação ou dúvida. Por que nós somos luz? Porque Ele é o Pai das luzes, é o nosso Pai. E por causa dele, somos luz como luz Ele é. Por isso que uma pessoa que está perto de Deus, ela está na luz. E uma pessoa que está distante de Deus, ela está nas trevas. Hoje, na mensagem, eu quero falar sobre a nuvem de glória de Deus e a nuvem de destruição do inferno, que é a nuvem de gafanhotos. Eu quero até começar a mensagem agora, tenho muitos assuntos, mas amanhã ainda temos a oportunidade da live para conversarmos. Quero contar amanhã sobre um porta-retrato que eu comprei e coloquei na geladeira.
que eu comecei a contar, eu não esqueci não, eu vou terminar. É bom que eu te prendo para amanhã, né? Para você poder ficar ligado e saber o final dessa história do Davi. É uma lição linda que eu vou dar para você, de mãe para filho, filho para pai, pai para filho e filho para mãe. Vai ser legal, você não pode perder. Mas eu não quero perder aqui a condução do Espírito para a mensagem de hoje. É muito profunda, não é curta, mas ela é muito edificante. Então fique comigo aqui, se você ainda não compartilhou, dá tempo de compartilhar, mas preste atenção. Olha o que aconteceu sexta-feira passada. Meu esposo, Bispo Rodrigo, foi para o Monte Manaim. E ele levou com ele, sexta-feira, depois da última celebração, na madrugada de sexta para sábado, ele levou com ele muitos jovens obreiros. 3 carros ele levou junto com ele para o Monte Manaim para orar de madrugada. Chegando no Monte Manaim, ele subiu com um grupo de obreiros para o altar do Filho. Quando nós vamos ao Monte Manaim, nós subimos a montanha sagrada. O primeiro altar é o altar do Espírito Santo, que é o altar que tem o menorá, o castiçal sagrado de 7 metros, muito forte. E lá também tem a muralha de Ebenezer, onde nós colocamos o testemunho antecipado. É muito forte. Cada ato profético no Monte Manaim é muito forte e é específico para cada situação. Então, quando você sobe a montanha sagrada de Manaim, a primeira parada é no altar de Deus, onde há o castiçal dos 7 Espíritos de Deus, do Espírito Santo. É o primeiro altar do Espírito Santo. O segundo altar, que é o altar do meio, é o altar do Filho, que tem a cruz de Cristo, o manto vermelho do sangue do Cordeiro e do lado a gruta sagrada, que representa a ressurreição. A cruz, que é a nossa redenção, que é a nossa cura, a nossa libertação, a nossa salvação. E a gruta, que é a ressurreição. Ele vive, e porque ele vive eu posso crer no amanhã. Eu amo essa música, tem uma música assim que eu gravei até no túmulo de Jesus, lá em Israel, no Jardim do Túmulo. Depois você pode assistir também no YouTube. Hoje você vai passar o dia no YouTube assistindo os vídeos que eu tô falando, né? Mas é bacana, se não puder hoje, assista outro dia, ficou lindo de viver, lá no túmulo de Jesus, em Jerusalém. Mas no Monte Manaim tem a cruz de Cristo, tudo de 7 metros, enorme, com o manto vermelho do sangue do Cordeiro, e ao lado tem a gruta sagrada, onde você não vê paredes, mas você só vê muletas, cadeiras de rodas, aparelhos que foram deixados na gruta por pessoas coxas, enfermas, tetraplégicas, paraplégicas, que entraram na gruta enfermas, entraram na gruta apoiadas em um aparelho ou assentadas numa cadeira de rodas ou com muletas e saíram andando, saíram curadas. E você também vê o teto, que não tem parede, mas ele é feito de fotografias de pessoas que foram libertas de doenças que não exigiam aparelhos, mas que estavam matando a pessoa por dentro, comendo a pessoa por dentro, como câncer, AIDS, diabetes. E as fotos das pessoas que foram curadas, que elas levaram e colocaram lá na gruta, numa segunda vez, aonde foram para agradecer. Você também vê fotos de pessoas que foram libertadas do vício. E observe, a maioria jovem. A maioria jovem. Mães que foram buscar a libertação do vício que foi colocado na vida do filho. E elas foram para buscaram, levaram a libertação do filho e depois voltaram no Monte Manaim para agradecer e colocar a foto como testemunho do poder da glória de Deus. E o terceiro altar, que é o mais alto de todos, é o altar do Pai, que tem a pedra branca e a estrela de Davi de 7 metros. Muito forte. O altar que tem as 12 pedras de Israel.
muito forte, muito poder espiritual. Cada encontro, numa data específica, conforme o Espírito nos conduz, nós temos um altar para ir como objetivo, né? Então, Sexta-feira da Paixão é o altar do Filho na cruz, na gruta dos milagres. Então, Bispo Rodrigo foi levando com ele o grupo de obreiros e eles foram subindo o Monte Sagrado na madrugada de sexta para sábado passado agora. E então, quando eles chegaram no altar do Filho, diante da cruz, Bispo Rodrigo começou a ministrar e logo os conduziu à oração. E quando eles estavam em oração, Bispo Rodrigo nos contou que uma fumaça branca envolveu a vida de todos eles. Uma fumaça branca muito forte que eles arrepiavam, que eles sentiam uma força muito grande no corpo deles vindo daquela fumaça. E a Bíblia chama esta fumaça de nuvem da glória de Deus. E como eu não falo nada aqui pelos cocos, eu falo tudo embasado na palavra de Deus, nas sagradas escrituras, pela revelação que saltita e entra para dentro de nós como um alimento vivo. Eu quero mostrar para você dos momentos que Deus manifestou a nuvem de glória dele. Muitas vezes a palavra de Deus nos registra a manifestação da nuvem de glória de Deus, muitas situações. Mas eu quero mostrar essa, que muito se assemelha com o que eles viveram na última sexta-feira de madrugada, lá no Monte Manaim, no altar do Filho, nesse período de quaresma, onde estamos em jejum e nos consagrando para a Sexta-feira da Paixão, buscar o milagre. O povo ir buscar o milagre lá no altar do Filho, na cruz de Cristo, e deixar na gruta o sofrimento, a cruz de sofrimento. E aqui, Deus manifesta a glória dele repousando sobre Moisés no Monte Sinai. Ele manifesta a glória dele através de uma nuvem. Igual aconteceu com o Bispo Rodrigo e os obreiros na última madrugada de sexta para sábado, lá no Monte Manaim, no altar do Filho. Olha que mistério que há. Êxodo capítulo 24, versículo 16, parte A, diz assim: e a glória do Senhor repousou sobre o Monte Sinai e a nuvem o cobriu por 6 dias. Se você puxar depois na internet nuvem de glória, você vai encontrar muitos versículos bíblicos e várias passagens onde Deus manifesta a sua glória através de uma nuvem que cobre, uma fumaça branca que envolve. E como nós que conhecemos profundamente da palavra de Deus e do mundo espiritual, sabemos que o diabo imita Deus, até mesmo para confundir as pessoas. Nós então percebemos que em Êxodo mesmo, nós vemos o diabo manifestando algo como uma nuvem de destruição. A presença de uma destruição na vida de pessoas através de nuvem. E até hoje nós vimos isso. Sabe, eu estava no santuário em São Paulo, hoje estou em Belo Horizonte, mas o tempo que estive em São Paulo, eu tive a oportunidade de atender pessoalmente milhares de pessoas. E chegou uma mulher que eu a recebi no santuário de São Paulo, e o rosto dela não se dava para ver direito, porque ela estava envolvida numa nuvem escura chamada de nuvem de gafanhotos. O que
espiritualmente o gafanhoto representa? Devoradores. Os espíritos de trevas que são devoradores, que se alimentam da vida da pessoa, do corpo da pessoa, dos órgãos da pessoa, dos bens da pessoa, das pessoas da pessoa, ou seja, da família, do casamento, do filho, do pai, da mãe. E são chamados gafanhotos porque quando uma nuvem de gafanhotos chega numa plantação, em questão de segundos, devora tudo e não sobra nada. Essa mulher que chegou no santuário de São Paulo estava nessa situação. Doente e com casamento destruído. 2 nuvens de gafanhotos. Uma se alimentando do corpo dela. Outra se alimentando do casamento dela. Devorando o corpo dela, devorando o casamento dela, destruindo tudo. Eu sei que tem muitas pessoas que estão me assistindo agora que estão pensando: esse sofrimento na minha vida, será que é por uma nuvem de gafanhoto que tem devorado tudo que Deus tem me dado, tudo que eu tenho conquistado na minha vida? Existem pessoas que compram uma geladeira para a casa delas e em questão de dias a geladeira estraga. Existe pessoa que compra um fogão, que compra um carro, que compra um som e em questão de horas ou dias acaba, destrói tudo, quebra, estraga. Por quê? Gafanhotos, nuvem de devoradores que comem aquilo que você tem. É muito terrível. E existe um registro da palavra de Deus aonde uma nuvem de gafanhotos devorou, destruiu o povo do Egito, que foi a 8ª praga que Deus mandou para o Egito, para que o povo de Deus fosse libertado da escravidão do Egito, da escravidão de Faraó, da humilhação. E eu quero ler com você e quero refletir com você aplicando isso na sua vida. Preste atenção. Êxodo capítulo 10, versículo 1. Hoje nós estamos meditando no livro de Êxodo, né? Que é um dos Pentateucos de Moisés. E é muito interessante porque nós podemos analisar, refletir. E é um livro muito rico, né? Onde Deus libertou o povo, conduziu o povo, os livros, né? Esses 5 primeiros, conduziu o povo a Canaã, a libertação, a promessa. Pois bem, vamos prosseguir, vamos ver aqui. Êxodo capítulo 10, versículo 1, diz assim: O Senhor disse a Moisés: Vá ao faraó, pois tornei obstinado o coração dele e o de seus conselheiros, a fim de realizar estes meus prodígios entre eles. Para que você possa contar a seus filhos e netos como zombei dos egípcios e como realizei meus milagres entre eles. Assim, vocês saberão que eu sou o Senhor. Dirijam-se, pois, Moisés e Arão ao faraó e lhe disseram, assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: Até quando você se recusará a humilhar-se perante mim? Deixe ir o meu povo para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, farei vir gafanhotos sobre o seu território amanhã. Eles cobrirão a face da terra, até não se poder enxergar o solo. Devorarão o pouco que ainda lhe restou da tempestade de granizo e todas as árvores que estiverem brotando nos campos. Interessante. Até hoje você pode procurar aí
em biologia, né? Que você vai ver que quando vem uma nuvem de gafanhotos num pé de alface, come tudo, não sobra nada em questão de segundos. Numa plantação de uvas, come as uvas e as folhas, só sobra os galhos. Então você vê que devoram tudo, não sobra nada. Numa plantação de trigo, não sobra nada em questão de segundos. E aqui está dizendo, eles devorarão pouco que ainda lhe restou da tempestade de granizo, que foi a última praga, né? Que tinha sido antes dos gafanhotos. E todas as árvores que estiverem brotando nos campos. Encherão os seus palácios e as casas de todos os seus conselheiros e de todos os egípcios. Algo que os seus pais e os seus antepassados jamais viram, desde o dia que se fixaram nessa terra até o dia de hoje. A seguir, Moisés virou as costas e saiu da presença do faraó. O conselheiro do faraó lhe disseram: até quando esse homem será uma ameaça para nós? Deixa os homens irem prestar culto ao Senhor, o Deus deles. Não percebes que o Egito está arruinado? Os conselheiros de faraó disseram a ele. Versículo 8. Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do faraó e lhes disse: vão e prestem culto ao Senhor, o seu Deus, mas diga-me, quem irá? Moisés respondeu: temos que levar todos, os jovens, os velhos, os nossos filhos, e as nossas filhas, e as nossas ovelhas, e os nossos bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. Disse Faraó: vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixar ir com as mulheres e as crianças. É claro que vocês estão com más intenções. De forma alguma, só os homens podem ir prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. E Moisés e Arão foram expulsos da presença do faraó. Mas disse o Senhor a Moisés: estenda a mão sobre o Egito para que os gafanhotos venham sobre a terra e devorem toda a vegetação, tudo o que foi deixado pelo granizo. Moisés estendeu a vara sobre o Egito e o Senhor fez soprar sobre a terra um vento oriental durante todo aquele dia e toda aquela noite. Pela manhã, o vento havia trazido os gafanhotos, os quais invadiram todo o Egito e desceram em grande número sobre toda a sua extensão. Nunca antes houve tantos gafanhotos e jamais haverá. Eles cobriram toda a face da terra de tal forma que ela escureceu. A mulher, quando chegou lá em São Paulo, no santuário, ela estava tão coberta de gafanhotos que ela estava completamente trevosa, escura de gafanhotos, completamente. Você já viu uma pessoa feliz que você olha para ela e fala: nossa, como ela está radiante, iluminada? E quando uma pessoa está triste, cabisbaixa, derrotada, o que você vê nela? Que ela está opaca, não é? Que ela está sem brilho. Mas essa mulher estava muito pior do que isso. Ela estava coberta por uma nuvem de gafanhotos que devoravam o corpo dela e o casamento dela. E aqui aconteceu esta praga. Eles cobriram toda a face da terra de tal forma que a terra escureceu. Eles devoravam tudo o que o granizo tinha deixado, toda a vegetação e todos os frutos das árvores. Não restou nada verde. Não restou nada verde. Não restou vida nas árvores, nem nas plantas do campo e em toda a terra do Egito. Onde passa a nuvem de gafanhoto, destrói tudo. Não sobra nada. E aí você vê que os devoradores espirituais, que são os demônios, em questão de pouco tempo, eles destroem a vida de uma pessoa, o casamento de uma pessoa. Porque eles se alimentam de tudo, até não deixar sobrar nada. Até não deixar sobrar nada. Então você vê, nuvem específica de gafanhotos, que são devoradores espirituais, que vão para a saúde de uma pessoa, né? Estes também são os Exus da macumba, que são mandados para destruir
o corpo de uma pessoa, a vida de uma pessoa. Trabalhos que são feitos com um fio de cabelo, que são feitos com uma peça de roupa. E aí você vê uma nuvem de gafanhotos, devoradores, de demônios, que são mandados para a vida de uma pessoa, para atacar a saúde dela. Então eles comem o fígado, comem o coração, devoram tudo, comem os ossos, colocam uma osteoporose, come o sangue, bebe o sangue, né? E coloca uma doença, uma leucemia, uma AIDS, uma hepatite, uma doença terrível. Comem a cabeça. Outro dia meu pai contava sobre um menino, porque não tem esse negócio de dó de criança não. Se a criança está vulnerável, não tem proteção, se a mãe e o pai não leva para o santuário, não faz a corrente, não tem esse poder reacionário da fé, pega mesmo. Pega mesmo. Tem trabalho de macumba que é feito com o dedinho da criança defunto. É muito cruel. É muito terrível. E meu pai estava contando outro dia que chegou um menino com a cabeça podre. Estava cheirando podre, fedendo a podre. Lá no Monte Manaim. E Deus falou para ele: você vai beijar a cabeça desse menino, porque ele nunca mais vai esquecer disso, e eu estou curando ele aqui no Monte Manaim. E a cabeça do menino melava, fedia podre, melava, porque estava uma ferida aberta, terrível. Terrível, aquele mau cheiro. E o apóstolo foi lá e deu um beijo e falou: você está curado em nome de Jesus. Pois passados poucos dias estava o testemunho, a foto do menino, o antes e o depois. Porque doença nenhuma vem na vida de uma pessoa assim, do acaso. Deus planejou eu ficar doente. Deus não é ruim. Por que Deus ele vai botar doença no seu corpo e vai permitir isso? Não é vontade dele isso. Não é de Deus. Meu pai vai falar. Ele disse, né, que vai pregar sobre isso. Sobre o que vem de Deus para sua vida e o que vem do diabo. Tudo que não é de Deus na sua vida é do demônio. Não é do acaso, porque não existe. Não existe acaso. Não existe o meio do caminho. O meio do caminho já é trevas. Então, existe nuvens de gafanhotos que vão para a vida profissional de uma pessoa. Nuvem de gafanhoto que se alimenta da harmonia familiar e coloca desunião. Come o amor e vomita o ódio e faz ter ódio dentro de casa, no casamento. É terrível. Questão de segundos. Outra nuvem de gafanhoto se alimenta dos bens materiais da pessoa. Então, devora o carro que a pessoa compra. Apodrece a casa porque come a casa. Então, você vê aqui, ó, que esses gafanhotos, esses espíritos são chamados de gafanhotos porque eles passam e destroem tudo. E tem muita gente perdendo o que tem por causa dessa nuvem de gafanhotos que tem devorado, tem se alimentado da saúde da pessoa, tem se alimentado da carreira da pessoa, destrói tudo, não deixa nada, tem se alimentado do filho da pessoa. É muito cruel, mas é a realidade. E só há libertação quando você enfrenta a verdade de frente e entende que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas é espiritual. E Deus tem dia, Deus tem hora e Deus tem lugar. Sofrimento nenhum na sua vida foi Deus que colocou. Jesus já levou a cruz de sofrimento em seu lugar, mas uma vez que você não está na luz como Ele na luz está, então você está coberto por uma nuvem de gafanhotos que tem devorado você. É muito sério tudo isso. Tem muita gente chegando nos santuários assim. Já é a segunda sexta-feira que a gente recebe muita gente nova. Sexta-feira agora vai ter de novo, porque nós vamos entregar a água da fonte de Gideão de novo. Muita gente sofrendo e apertando mais o sofrimento nesse tempo da quaresma. Eu quero que você pense sobre isso.
Eu vou orar agora, vou incluir você que não está no jejum para você estar. E eu quero que você ore de madrugada comigo e com o apóstolo, toda madrugada. Você não vai pagar nada pela oração da madrugada, você vai mandar um WhatsApp com o seu nome pro WhatsApp da equipe das plantonistas da oração da madrugada, que é o prefixo 31 99115 1543. Prefixo 31 99115 1543. Você vai falar: olha, eu fui revelado pela apóstola Sol na live hoje e eu quero receber a oração da madrugada, porque eu não aceito mais ficar escravo desse sofrimento, ser comida para gafanhoto, ser devorado por gafanhotos espirituais que se alimentam da minha felicidade, da minha saúde, da minha alegria, dos meus negócios, da minha paz, da minha família, do meu casamento, do meu filho. Tá amarrado. Eu não aceito isso. Então você começa a se pôr de pé, porque quem tem que se erguer é você, para que a luz resplandeça sobre a sua vida. A decisão só você pode tomar. Deus não pode tomar no seu lugar. Mas se você tem fé, Deus tem todo o poder. Então você se põe de pé, ora de madrugada, vai para o santuário, recebe a água da fonte de Gideão, usa a água da fonte de Gideão, vai tomar Santa Ceia, pega a sua cruz, entra no jejum, ora de madrugada e vai buscar o seu milagre na sexta-feira da paixão, porque ninguém vai pedir nada no Monte Manaim na sexta-feira da paixão, mas todo mundo que for vai para buscar aquilo que Deus prometeu, que é a sua vitória, que é a sua libertação, que é o seu milagre, em nome de Jesus. Eu vou orar por você agora, mas eu sei que muito mais do que qualquer coisa que eu possa fazer, por minha experiência ou por minha competência, nada se compara àquilo que o Espírito de El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, está fazendo aí agora na sua cabeça, na sua mente, no seu entendimento, e fazendo você ser uma pessoa reacionária na sua fé, decidindo ir para a fé na certeza da vitória, na certeza de que tudo é possível àquele que crê. Amém? Eu vou me cobrir com o talite vermelho do sangue do Cordeiro e vou estender sobre a sua vida o castiçal sagrado. Feche seus olhos agora onde você estiver e receba a oração em seu favor. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Jeová Rafá, o Deus da cura, Jeová Jiré, o Deus provedor de riquezas, Jeová Shalom, o Deus da paz, Jeová Nissi, o Senhor é a bandeira da minha vitória. A ti eu apresento este homem, esta mulher que esteve comigo nesta live, recebendo esta revelação do teu Espírito. Esse despertamento, essa chacoalhada que o Senhor está dando nesta pessoa para ela reagir e parar de sofrer. E estar no centro da tua vontade, que é perfeita, boa e agradável para a vida dela. E não de sofrimento, não de mal. E eu peço ao Senhor, Pai, que esta pessoa receba forças agora para estar no santuário sexta-feira, recebendo a cruz, que é o sofrimento que ela tem vivido, e recebendo a água da fonte de Gideão, e se preparando para sexta-feira da paixão buscar o milagre no Monte Manaim. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Graças a Deus. O Espírito do Pai das Luzes, revelador de mistérios, completa agora essa revelação no seu entendimento, em nome de Jesus. Vou dar os dados da conta. Muitas pessoas querem saber os dados da conta para poder receberem um talite, o escudo, que é essa estrela que nós usamos aqui, e o kippá, que nós usamos na nossa cabeça. Eu vou dar os dados agora, mas antes eu quero só dizer uma coisa. Hoje eu iria pregar outra coisa. Lembra? Vou fazer isso aqui amanhã. Você não pode perder a live de amanhã, 11 horas da manhã.
Você vai saber o que é isso que eu vou pregar pra você amanhã aqui na live. Você não pode perder, ó. Tá? Perde não. 11 da manhã você tem encontro comigo marcado amanhã, tá bom? Conta pra todo mundo. Dados da conta. Pra você fazer o depósito da sua oferta, do seu dízimo, receber o talite, se você quiser. A gente tem mandado, né, o talite, o quipá e o escudo para as pessoas que fazem o depósito da oferta acima de R$1.000. Mas você pode depositar seu dízimo. Tem muita gente depositando dízimo, porque toda pessoa que é dizimista fiel nesta obra, a vida dela prospera e vai para frente. Ninguém é obrigado a nada. Se você sente de fazer parte com essa obra, você tem essa oportunidade. Se não, um momento vai chegar. Fique conosco aqui, porque todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Você que ama a Deus, obedece a Ele e busca estar no centro da vontade dEle. Caixa Econômica, agência 1746, operação 003, conta 2527, dígito 9. Você pode mandar o comprovante do depósito da sua oferta e o seu endereço para o WhatsApp da nossa equipe, prefixo 31 99115 1543. O telefone da nossa central de santuários, neste telefone você tem todos os endereços dos santuários do Brasil, tem em várias capitais, em vários estados, é o telefone da missionária Sueli, prefixo 31 3422 3740. Esse telefone já é fixo, você precisa ligar 3422 3740, prefixo 31. Nossa equipe vai fixar aqui embaixo para você os dados, para você ter os dados da conta e os telefones desta obra, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Quero agradecer a equipe da TV Reino, Bispo Márcio, missionário Eliatã, missionário Cleiton. Quero agradecer o Bispo Sérgio, que faz aqui o acompanhamento de todas as minhas lives com muito carinho, com muita unção. Quero agradecer também a equipe que produz o nosso cenário e cuida com tanto carinho, que é o pastor Geraldo e a missionária Sandrinha. E quero também agradecer a cada um de vocês, porque nada disso faria sentido se não fosse você. Tudo isso daqui, Deus nos conduz para revelar você, para abençoar a sua vida e para trazer despertamento. Acho que esse nosso programa, se não chamasse Fé, Amor e Esperança, iria chamar Despertamento Espiritual, porque primeiro somos seres espirituais e quando a nossa vida espiritual está bem, tudo vai bem na nossa vida. Então amanhã você está ligado comigo aqui, 11 da manhã o nosso encontro, mas na oração da madrugada estaremos firmes, juntos, às 3 horas da manhã. Deus te abençoe, muito obrigada por me receber aí onde você está. Paz e luz seja convosco.